Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, para deixarmos um vídeo aqui para que possamos crescer a cada dia mais no conhecimento e no entendimento da palavra de Deus. Meus queridos, mas infelizmente eu tenho uma notícia aqui que é como a notícia de pesar. É como a notícia de que alguém morreu. É como a notícia de falecimento. Meus queridos, quando você estuda Romanos, o capítulo 8, você entende o quê? Você entende o quê? Já nos dias de Paulo, e Paulo aqui ele está antes do juízo. Quando ele escreve aos Romanos, capítulo 8, ele está antes do juízo, mas já está depois da cruz. Quando Paulo diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a lei, ou que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente já poderia parar, só nesse versículo primeiro, a gente já poderia parar. Meus queridos, como que a igreja evangélica, ela vive há 2000 anos depois da cruz, e Paulo escreveu isso aqui antes do juízo. Como que a igreja evangélica ela consegue enganar as pessoas a ponto de apontar o dedo para as pessoas e dizer aos crentes que seguem eles que se esses crentes, esses mesmos crentes, não der dízimo na igreja, não der oferta na igreja, não comer pão e não comer suco, não for batizado na água, essas pessoas vão para o inferno. Deus vai pegar essas pessoas, vai cortar em pedacinho. Deus vai pegar essas pessoas e vai entregar na mão desse suposto Satanás e falar assim, então, esse aqui é seu. Meus queridos, Paulo escreveu, portanto agora. Esse agora tem que ter um porquê. Esse agora que Paulo fala, ele está falando, antes não era assim. Ele diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, por que o apóstolo Paulo, ele escreve que agora nenhuma condenação há? Porque a Bíblia diz no versículo 2, o versículo 2 ele diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que Cristo veio fazer? Ele veio para os judeus. Mas se Cristo veio para os judeus, ele morreu para os judeus, morreu por causa da transgressão dos judeus, que era chamada essa transgressão de pecado. Aí Paulo diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Beleza. Se Paulo disse que não existia mais nenhuma condenação para aqueles que haviam se entregado, entendido o que era agora o Espírito de vida que havia em Jesus Cristo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me ou me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, se há 2000 anos atrás aconteceu a cruz, se há 2000 anos atrás aconteceu o juízo, se há 2000 anos atrás Cristo veio, e ali na cruz foi o reset. Ali foi o reset daquela condenação que havia. Ali foi o reset da lei. Ali tudo acabou. Gente, por que, meu Deus?
Por que que os pastores ainda levantam um templo religioso, colocam as pessoas lá dentro desse templo religioso e saem pregando para esse povo religioso, de agora em diante, vocês têm que batizar na água, vocês têm que dizimar dinheiro para o pastor, você tem que trazer oferta, você tem que beber pão, beber suco e comer pão, do contrário vocês vão para o inferno. E a cruz, meu Deus? E aonde que fica a cruz? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu vou dar um exemplo para você, meu querido. Vou dar um exemplo para você. Em 1888, 89, a princesa Isabel, aqui no Brasil, ela redigiu uma lei que dizia: de agora em diante, nenhum escravo vai continuar sendo escravo, porque essa lei áurea eu estou redigindo ela para que nenhuma pessoa de cor vai ser mais escravos. Aí passou a pessoa de cor a não ser mais escravo de nenhum tipo de sistema. A princesa Isabel, ela fez isso aqui no Brasil. Foi no Brasil. Jesus morreu lá em Israel. Morreu em Israel. A princesa Isabel fez isso aqui no Brasil. Mas o que a princesa Isabel fez no Brasil, se alguma pessoa de cor sair do seu país e trocar o seu país para viver no Brasil, aquela pessoa de cor, vamos dizer que ele veio da África, vamos dizer que ele veio da Nigéria, vamos dizer que ele veio de qualquer um outro país, ele veio morar no Brasil. Quando ele chega no Brasil, por ele ser uma pessoa de cor, ele também não vai ser escravo. Por quê? Porque já foi feita uma lei, redigida uma lei, que nenhuma pessoa de cor iria mais ser escravo de ninguém. Jesus fez aquele trabalho lá em Israel. Então, em Israel, mas em todo o mundo, o que Jesus fez em Israel valeu para as outras nações também vizinhas ou dos quatro cantos do mundo, que o que Jesus fez lá em Israel também teria validade depois da cruz para o mundo todinho. Por quê? Porque o que ele fez em Israel, ele fez para o povo de Israel. Mas a promessa abrangia também os gentios. E quem eram os gentios? Todos aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel. Gente, assim aconteceu na cruz. Assim aconteceu no juízo. Então, o mundo inteiro foi beneficiado com o que aconteceu ali em Israel. E por quê? Que quando uma pessoa aceita Jesus, a pessoa tem que continuar no sistema religioso, tem que fazer parte de um sistema religioso, tem que pertencer a uma denominação, a uma religião, a uma convenção, a um ministério para a pessoa se manter como um crente filho de Deus. Por quê? Isso não está em contradição com aquilo que está escrito? Aí Paulo diz: nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, ela não conseguia aperfeiçoar ninguém, nem na carne e no espírito. Paulo disse: pois o que era impossível à lei,
visto que ela estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, será que vai ser preciso fazer o quê? Será que vai ser preciso fazer o quê para que as pessoas entendam de uma vez por todas que ninguém precisa de uma religião, ninguém precisa de uma denominação, ninguém precisa pagar pedágio para que o Espírito de Deus que habita em nós, um dia ele saia de dentro de nós e volta para a eternidade quando essa carne aqui perecer. Aí Paulo, querido, o que vai... meu Deus, eu fico perguntando. É difícil. Por isso que eu falei. É como se você desse uma notícia de morte. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, meu amigo, meu irmão, não entenderam nada da cruz. As pessoas têm dificuldade de entender. Mas era tão simples se as pessoas pudessem entender. Era tão simples. Aí Paulo ele continua dizendo, os que são segundo a carne, eles inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Mas os pastores eles ensinam que você só consegue inclinar para o Espírito se você estiver dentro de um templo. Gente, mas aonde que está isso na Bíblia? Você se inclinar para as coisas do Espírito é você viver a sua comunhão com Deus. É você olhar o mendigo, olhar o pobre, olhar o andarilho e se sentir como se você fosse ele. É você sentir a necessidade do outro. Quando a Bíblia diz que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. Tem coisa melhor, querido, do que você deitar a sua cabeça no travesseiro à noite ou durante o dia e ter na sua consciência que você cumpriu o seu dever como ser humano, cumpriu o seu dever como filho de Deus, você cumpriu o seu dever como filho de Deus no Espírito. É isso que está escrito aqui. Tem outra coisa melhor do que você ter uma consciência tranquila diante de Deus? Não tem, meu pai. Então as pessoas precisam entender que a religião, o papel dela é enganar as pessoas. E ela faz isso muito bem. Ela faz isso muito bem, sabe por quê, querido? Porque para a religião e para os religiosos, a religião, se não entrar dinheiro, não tem nada feito. Se não entrar dinheiro, para eles não está bom. Por quê? Porque eles só sobrevivem disso. A religião, eles não querem saber que estão te enganando. Eles não querem saber disso, não. Para eles, o que importa é você botar na sua consciência que você é pecador, que você corre o risco de ir para o inferno, que você é muito provável de que se você não levar dinheiro para o pastor, se você não comer pão, não beber suco, se você não batizar na água, que era batismo do judeu, é muito provável que você vá para o inferno. Aí você fica com medo e segue o que o pastor diz. Mas por que você não faz o contrário? Por que você não vai para a Bíblia? Ao invés de ficar pedindo para os pastores, pagando na verdade, pagando para os pastores ensinar a você a verdade, só que eles não ensinam. Então, meu querido, às vezes eu fico triste com certas coisas, mas é a pura realidade. Depois da cruz, depois do juízo do ano 70, você não deveria ficar preocupado com condenação. Nenhuma condenação. Agora eu vou aqui, vou terminar o vídeo, e pedindo a você, se você não acredita no que a gente fala, olha o que disse João.
A mesma coisa que Paulo falou tempos depois. João, no capítulo 5, ele escreveu isso aqui, ó. João capítulo 5, versículo 24 e 25. Em verdade, João escreveu, mas quem disse foi Jesus, tá? Olha aqui, ó. Está escrito no livro de João, mas quem disse foi Jesus. Em verdade, eu digo a vocês, eu vos, não é? Digo a vocês, que quem ouve a minha palavra, não é quem frequenta um templo, não é quem dá dinheiro ao pastor, não é quem come pão e bebe suco, não é quem batiza na água. Quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem. Olha aqui, querido. Olha esse verbo tem. Não vai, não está escrito vai ter, ou tem que lutar, tem que conseguir, talvez vai ter. Não. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Isso aqui é forte, meu amigo. Tem a vida eterna e não vai entrar em condenação, mas já passou da morte para a vida. Aí eu te pergunto, como é viver aqui e já ter passado da morte para a vida? Simples. É só dar valor à palavra e crer no Criador sobre todas as coisas. Aí os pastores escondem isso aqui e falam que mentira isso aqui, ó. Tudo que os pastores falam é mentira. A verdade é isso aqui, ó. Aí Jesus falou assim, em verdade, eu digo a vocês que vem a hora e já chegou. 2 tempo verbal. Vem a hora, futuro, e tempo verbal presente. Já chegou. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Meu amigo, se você só não acredita se você for muito descrente das coisas de Deus. Mas está mais do que claro que tudo que você ouve dentro do templo religioso é mentira. Uma coisa é certa, ou Jesus é mentiroso, ou é o sistema religioso que é mentiroso. Das duas, uma. Você escolhe. Fique na paz. Deus te abençoe. Tchau.